E está aqui, então, o princípio de Arquimedes. Bom, a gente começa explorando o princípio de Arquimedes, dando uma analisada nessa figurinha aí, que é uma mocinha aí segurando um saco plástico, né, de massa desprezível, e dentro desse saco plástico aqui, eu tenho um fluido que é exatamente igual a esse fluido externo. Então a gente tem uma estudante, por exemplo, em uma piscina, e ela está aí manuseando então esse saquinho plástico. Esse saquinho plástico é muito fino, né, de massa desprezível, então a gente ignora esse peso desse plástico, ignorado, simplesmente para a gente entender o conceito de princípio. E, naturalmente, né, que a gente está considerando que é hidroestática, né, então não tem nenhuma dinâmica. O que a gente observa, então, é que o saco e a água que estão contida nele, eles estão em equilíbrio estático, sabe? Simplesmente peguei uma parcela da água, envolvi um saquinho, jogo lá, né? Como a água é a mesma que a externa, não tem por que afundar ou descer, né? Visto que a gente está considerando a hidroestática, não tem um fluxo, não tem água entrando, água saindo, não tem nada. Simplesmente uma piscina aí com uma água estacionária. Muito bem. Então a gente quer entender um pouco o que está por trás aí das relações de força e pressão envolvidas nesse saquinho aí, por trás, interno e etc. Externo, né, e interno a esse saco que envolve aí uma quantidade de água. Bom, como a gente sabe, né, a gente tem aí uma força gravitacional para baixo, e agora eu estou analisando simplesmente esse volume aqui, tá? Então, está estacionário, mas tem um volume de água aí, eu quero analisar as forças sobre esse volume de água. Então a gente tem uma força gravitacional, que é uma força para baixo, natural, né? A gente está aqui na superfície da Terra, então a gravidade exerce uma força sobre esse volume, e visto que ele está estacionário, que ele não tem aí, nenhuma dinâmica imposta a ele, naturalmente, né, existe então uma força resultante, uma força, não resultante, uma força contrária para cima, visto que a força resultante ela é igual a zero. Se só existisse essa força atuando sobre o meu volume, então isso implica que tem uma aceleração, então ele teria associado a ele uma velocidade que vai variando no tempo, dada a aceleração. Mas na nossa experiência, né, do nosso dia a dia, a gente olhando uma situação como essa, a gente sabe que não tem nada acontecendo em relação à dinâmica, né? Então, naturalmente, existe uma força aí que compensa essa força gravitacional de forma a manter esse sistema em equilíbrio. Essa força é uma força que a gente chama de Fe, e ela é chamada de força de impulso. A grande pergunta nossa aqui é entender da onde vem essa força de impulso. Por que existe essa força de impulso, né? Bom, como a gente viu na aula passada, né, visto que isso é um fluido, essas partículas elas estão se movimentando aí de forma aleatória, né? Então tem partículas se chocando aqui, 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 de tudo que é lado, de todas as direções, sentidos, etc. De forma que você tem aí uma pressão sendo exercida em cada ponto da superfície aqui do meu saquinho. Então, existe uma pressão que a água exerce envolvendo esse saco. Essa pressão está relacionada com a profundidade, e como a gente já viu na aula passada, né, quanto maior a profundidade, maior essa pressão. Então, a pressão na parte inferior do saco, vamos supor aqui nessa parte aqui, ela é maior que a pressão na parte superior, né, porque a profundidade é maior. Quanto mais fundo, maior é a minha pressão, conforme a gente viu nos estudos passados em nós. Isso equivale a dizer que as forças a que o saco está submetido, então, devido à pressão, elas são maiores, né, em módulo, na parte inferior do saco do que na parte superior. Então você tem aqui atuando, né, aqueles choques todos atuando sobre o meu saquinho aí cheio de água. Então vem uma partícula, exerce uma força, vem uma partícula, exerce uma força, vem uma partícula, exerce uma força. E as que atuam aqui na parte inferior, visto que a pressão é maior, porque a profundidade é maior, essa força, em média, é maior que as forças exercidas na parte superior. Então, os vetores, né, na parte inferior, esses vetores aqui de força, eles são maior aqui abaixo do que
aqui assim, devido à diferença de pressão. Se você pegar e seccionar o seu saquinho em áreas infinitesimais, né, você vai calculando a força para cada área infinitesimal, dado a pressão vezes a área, né, então me dá uma força, soma essa força toda em todo o saco, e o que eu observo então é que a força resultante, em média, é uma força, então, que é perpendicular, é uma força paralela à força gravitacional, no caso antiparalela, né, e de mesmo modo. Isso devido à diferença de pressão da parte inferior e da parte superior. Então, as moléculas de baixo empurram mais o saco para cima do que as moléculas de cima empurram o saco para baixo, de forma que a gente tem, então, a força resultante que é para cima. Como a gente sabe, né, empiricamente, né, a gente olha, vai lá e observa e vê que essas forças elas se compensam, né, uma é igual à outra. Por quê? Porque a gente não vê dinâmica nenhuma. Então a gente sabe, né, deduz que essa força gravitacional ela é exatamente igual à minha força de impulso. Então, somando vetorialmente todas as forças exercidas pela água sobre o saco, as componentes horizontais, vale enfatizar, elas se cancelam, porque é hidroestático, né? Não tem nenhuma dinâmica. Então, as forças que são para cá se cancelam com as forças que são para cá. Esse cara exerce uma força aqui, mas tem um outro cara que exerce uma força para aqui, ó, visto que eles estão na mesma altitude, né? Profundidade, desculpa. Então, a componente horizontal aqui, ó, elas se cancelam, então não tem força na horizontal, somente na vertical. E essa força, então, na vertical, é o que a gente chama de força de impulso, que é que age, então, sobre o nosso saquinho. Maravilha. Então, esse resultado aqui é crucial para a gente entender o princípio de Arquimedes e, consequentemente, a força de impulso. Bom, como o saco está em equilíbrio estático, o módulo dessa força, isso aqui vale enfatizar, é o módulo, né? Então, ela é igual em módulo, porque elas têm sentido contrário, né? Uma é na direção mais z e a outra na direção menos z, supondo aqui o nosso sistema de coordenadas aqui. O módulo da força de impulso é igual ao módulo da força gravitacional. Então, a força de impulso, em módulo, ela nada mais é do que a massa do fluido vezes a gravidade. Isso porque essa é a força gravitacional. Força gravitacional é massa vezes a gravidade. E que massa do fluido eu estou falando? Bom, eu estou analisando, né, o meu saquinho aqui. Então, é a massa de fluido envolta pelo meu saquinho. É esse elemento, né, esse volume que eu estou analisando. Então, a força de impulso é igual à massa do fluido que é envolto, né, dentro do saco, vezes a gravidade. Então, vale enfatizar aqui, escrever isso em palavras, o módulo, que é isso que vocês precisam ter em mente para entender, do impulso, é igual ao peso da água no interior do saco. Beleza? Até aí, sem mistério, a gente consegue entender isso com uma certa facilidade. Bom, note que essas forças, né, que mantêm o saco estacionário vai depender somente da profundidade, visto que elas estão relacionadas, né, à pressão que é exercida pelo fluido. Quanto mais profundo, né, maior são as forças abaixo, mas também as forças acima também são maiores. A força de impulso, ainda assim, vai ser sempre igual à força gravitacional. Então, enfatizando aqui, só para deixar claro, mesmo que eu pegue esse saquinho e o traga aqui mais ao fundo, eu estou aumentando a força aqui, mas eu também estou aumentando um pouco a força aqui, mas independente disso, essas forças de baixo são maiores que as forças de cima, e o resultado, independente se ela está aqui ou aqui, é que a minha força de impulso é igual à minha força gravitacional. Independente se eu estou aqui na borda, se eu estou aqui abaixo, a força de impulso é igual à força gravitacional, independente de quão profundo eu estou. As forças, elas são maiores, né? Mas as de cima são maiores também, as de baixo são maiores também. No final das contas, como estamos no regime estacionário, né? A força gravitacional é a força de impulso, de forma que a força resultante é igual a zero, e a gente, então, não tem nenhuma dinâmica atuando sobre ela. Bom, note que essas forças exercidas por essas partículas, que exercem aqui sobre o meu volume, elas não estão relacionadas ao material que está contido dentro do meu saquinho, certo? Elas só estão relacionadas à profundidade.
Quem exerce essas forças aqui externas são exatamente as partículas externas ao meu saquinho. Tá claro? Então, de forma alguma, essa força de empuxo aqui está relacionada com o fluido aqui interno ao meu saco. Somente as forças, somente ao fluido externo. Então, se a gente trocar esse saco por um outro objeto com exatamente a mesma geometria, se eu trocar isso aqui por um outro objeto qualquer com a mesma geometria, a força de empuxo ela vai ser exatamente a mesma. Não importa, o material interno ao saco. Né? Não vem um caso. Né? Só que é natural que agora a força de puxo é igual, né? Porque só depende da geometria, né? Só depende de qual é as forças externas ao saco, mas a força gravitacional pode mudar. Por quê? Porque eu posso colocar um material que é mais denso ou um material que é menos denso. E isso, então, agora traz aí uma dinâmica, ou pode trazer uma dinâmica ao meu material. Então, vamos explicar melhor isso. Então, a ideia agora é trocar esse fluido interno por um outro material que tem a mesma geometria que esse aqui. O que acontece, então, com esse material, com esse objeto que está envolto aí nessa geometria? Será que ele vai afundar? Será que ele vai flutuar? O que vai acontecer? Então, para a gente entender isso aí, a gente insere uma outra figura aqui. Vou subir aqui. Vou inserir a figura 1410b, que é essa aqui. Então, olha o que acontece. Que coisa interessante. Como a gente enfatizou, a força de empuxo ela é igual à massa do fluido externo, né, vezes a gravidade. A força de fluido, a força de empuxo não varia. Não varia se eu trocar o material ou não. É a mesma que eu tinha anteriormente. É exatamente essa aqui. A massa do fluido vezes a gravidade, que é aquela que a gente obteve, né, calculando situação em equilíbrio, quando o saquinho envolvia um fluido exatamente igual ao fluido externo. Quando a gente começa a brincadeira pegando um saquinho envolvendo um fluido exatamente igual ao externo, a gente consegue, relacionando a força da gravidade com a força de empuxo, que são iguais em módulo, calcular a força de empuxo, que é essa aqui. Como a força de impulso só depende da geometria, ela é constante, não varia. Né? Então, se eu pegar uma mesma geometria, trocar aquele material por um outro material, a força de impulso ainda é a mesma. Isso precisa ficar bem claro. Então, visto que a força de impulso é a mesma, se eu colocar agora, por exemplo, uma pedra cuja força gravitacional é maior do que a força gravitacional exercida sobre a água, ou seja, a pedra é mais densa que o nosso fluido, o que a gente observa, então, é que essa pedra agora ela tem uma dinâmica, e essa dinâmica infere a ela uma aceleração aqui para baixo. Isso por quê? Porque a força de impulso é menor do que a força gravitacional. A força de impulso é essa aqui, e a força gravitacional da pedra, aqui no caso, em módulo, é a massa da pedra vezes a gravidade. Se a massa da pedra for maior que a massa do fluido, a força da gravidade é maior que a força de impulso, consequentemente, a gente tem associado aí uma força resultante para baixo. Então, isso acontece porque a forma ela não foi alterada. Então, a força de impulso é exatamente a mesma, ou seja, a força de impulso é a massa do fluido vezes a gravidade, mas a pedra, tendo mais massa no mesmo volume, né? Então, ela, dado o mesmo volume, ela tem uma maior massa, porque ela é mais densa, né? A densidade de massa da pedra é maior. Isso implica, então, que a força gravitacional que age para baixo, né, sobre a pedra, ela tem um módulo maior que o impulso, que é a minha força para cima. E isso faz, então, com que a pedra acelere para baixo. Tá claro? Acho que não tem mistério, né? Fazendo passo a passo, fica tranquilo de entender. Agora, se ao contrário, a gente substituir a minha pedra aí por um outro objeto, por exemplo, um pedaço de madeira, que é menos denso que a água, aí o que acontece? Se esse material é menos denso, ou seja, eu tenho menos massa por unidade de volume do que o fluido externo, então a força da gravidade agora é menor, porque é um material menos denso, tem menos massa por unidade de volume que o fluido externo. Então, como ele é menos denso que a água,
a sua massa, dado o mesmo volume, é menor, dado o mesmo volume, né, considerando o mesmo volume, o que implica, então, que a força gravitacional sobre esse mesmo objeto aí, ela é menor. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem que a força de impulso em módulo é maior que a força gravitacional. O que implica, então, que agora a minha aceleração é apontando para cima. Então, o objeto agora ele tende a subir, tende a se movimentar verticalmente na direção mais... Então, nessa situação, onde o objeto envolto possui uma densidade menor, a força de impulso ela é maior que a força da gravidade. Então, dessa maneira, a resultante é para cima, o que faz, então, com que esse objeto, então, ele acelere verticalmente para cima. Esse resultado, ele se aplica para qualquer fluido, certo? E é ele que é chamado de princípio de Arquimedes. Então, para a gente enfatizar o princípio de Arquimedes, eu insiro a nota do livro. Então, está aqui a minha nota 14.4, está aqui, ó. E é importante a gente enfatizar. Então, quando um corpo está totalmente, ou mesmo parcialmente, a gente vai tratar essa situação de ele estar parcialmente submerso em um fluido, uma força de impulso Fe exercida pelo fluido age sobre o corpo. Essa força é dirigida para cima, sempre vertical para cima, porque as componentes horizontais elas se cancelam. E ela tem o mesmo módulo do que a força peso do fluido que é deslocado pelo corpo. Note que o peso desse fluido, né, é o peso que é deslocado pelo volume que eu infiro aqui dentro do meu fluido. Esse NFG, no final das contas aqui, ele é a força, peso do fluido deslocado pelo corpo. É por isso que materiais menos densos do que o fluido, eles flutuam, e os materiais que são mais densos no fluido, eles tendem a afundar. Certo? Então, é claro, se a gente fizer a análise passo a passo, começando ali com esse exercício aqui, mental aqui, ó, fica fácil da gente entender exatamente o que acontece. Começa na situação onde ele está em equilíbrio, onde a força da gravidade é igual à força do impulso. Isso acontece quando o fluido interno é igual ao fluido externo, e aí se calcula, então, a força de impulso. Com essa força de impulso, agora você sabe que ela só depende da geometria do objeto, né? Essa força de impulso, porque está relacionada com as pressões que os fluidos, que o fluido externo aqui exerce sobre ela. Com essa força de impulso, fica agora fácil de entender quando que a gente tem um objeto que afunda e quando que a gente tem um objeto que flutua. Depende da densidade do objeto. Se o objeto é mais denso do que a água, ele tende a afundar, porque daí a força gravitacional vai ser maior que a força de impulso. E se ele for menos denso do que a água, daí a força gravitacional é menor do que a força de impulso, o que implica então que ele vai flutuar. Então isso é o que a gente chama de princípio de Arquimedes. Essa força, lembre-se, ela é sempre dirigida para cima, visto que as componentes que são horizontais, elas se cancelam uma a outra. Beleza? Muito bem. Bom, dado então essa ideia, né, esse conceito aí de impulso, né, e o princípio de Arquimedes, a gente começa a entender agora a ideia de flutuação. Quando é que um objeto flutua? Por que um navio super pesado flutua? Né? Da onde vem isso? Como é que a gente consegue tirar isso? Então, a gente avança agora na ideia de flutuação. Bom, como a gente viu, né, quando a gente coloca um pedaço de madeira dentro do fluido, ele tem aí um movimento, né? Vamos supor a madeira menos densa do que o fluido externo, né? Ele tem um movimento no sentido vertical para cima. Muito bem. Se a gente pega e coloca ela agora na parte externa, imagina que eu tenho aqui uma piscina, então está aqui a minha piscina, e eu venho aqui com meu pedaço de madeira aqui em cima, aqui, ó. Vamos pegar e fazer ele. Tá aqui. Bom, naturalmente, né, que nessa situação a gente tem aqui uma força de gravidade, né,
considerando aí que desprezível a variação de pressão do ar, dada essa diferença de altura, né? Então vamos supor que a pressão do ar aqui é igual à pressão do ar aqui, o que é muito não é plausível, visto que essa diferença de altura, naturalmente estamos falando aí da ordem de metro, 2 metros, então a pressão é igual. Esse objeto, então, ele tende a afundar, né? Tende a cair aí e afundar nessa água. Então ele é puxado para baixo devido à força gravitacional. Agora, à medida que o bloco ele começa a se deslocar e adentrar a água, o que acontece? Então ele vai avançando aqui, ó, ele vai adentrando aqui, adentrando. À medida que ele vai adentrando, ele vai deslocando uma certa quantidade de água, né? Uma certa quantidade de fluido. Como a gente já viu, né? A força de empuxo ela é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Então ele começa a deslocar aqui uma certa quantidade de fluido. No começo, esse deslocamento é pequeno. Aí ele entra um pouco mais, aumenta, vai adentrando um pouco mais, vai adentrando. À medida que ele vai adentrando, o volume de fluido deslocado é cada vez maior. E isso faz com que a força de impulso vá aumentando. Até uma hora, até um certo momento, né, que ele vai ter deslocado uma quantidade de fluido tal que a massa de fluido deslocado é exatamente igual à massa do objeto em questão. Quando essa massa de fluido deslocado é igual à força gravitacional, é igual à massa do objeto, né? Ou seja, quando a força de empuxo, que é igual a mF, que é a massa de fluido deslocado vezes a gravidade, for igual à força gravitacional exercida sobre o meu bloco, então o objeto para de se movimentar. Então, ó, começou a adentrar, aumentou um pouquinho a força de empuxo, a força de gravidade está aqui ainda. Adentrou um pouquinho mais, aumentou a força de impulso. Adentrou um pouquinho mais, vai aumentando, até uma hora que a força gravitacional ela fica exatamente igual à força de empuxo. E isso acontece quando essa massa de volume, né, deslocado é igual à massa do meu objeto. Visto que a gente tem a gravidade igual nos dois casos. Né? Então, quando isso acontece, a madeira agora está em equilíbrio estático e a gente diz, então, que esse objeto está flutuando na água, né, no fluido. Tá claro a ideia? Então, vai aumentando o volume, deslocado, vai aumentando, a força de impulso vai aumentando, uma hora, pum, entrou em equilíbrio, na hora que entrou em equilíbrio, parou. Porque agora não tem mais força resultante nenhuma, força resultante igual a zero, sistema estacionário, pausado ali, força da gravidade, força de impulso igual a força da gravidade. Nós temos, então, o que a gente chama de flutuação. Então, também para enfatizar isso, vale a pena inserir a nota do livro. Então, está aqui a minha nota 14.5. Então, quando o corpo flutua em um fluido, a força de impulso, que é a minha força aqui para cima, que é igual à massa de volume deslocado vezes a gravidade. Essa força de impulso, então, que age sobre o corpo, esse meu Fe, ele é igual, em módulo, à força gravitacional a que o corpo está sujeito. Isso vai, então, aumentando, na medida que ele vai adentrando até uma hora que ela se compensa. Quando ela se compensa, a força de impulso é igual à força gravitacional, e aí a gente tem, então, o sistema em repouso, né, flutuando sobre a água. Então, o meu Fe, novamente, em módulo é igual ao meu Fg. Isso sempre acontece quando nós estamos na flutuação. Caso contrário, ele estaria ainda afundando, né? De forma que a força gravitacional que age sobre um corpo que flutua é igual à massa do fluido vezes a gravidade do fluido deslocado. Isso aqui é a massa do fluido vezes a gravidade, onde esse ms aqui é a massa de fluido deslocado pelo meu corpo. Isso é uma situação, então, que a gente chama de flutuação. Maravilha? Então, para a gente ver em mais detalhes isso aí, vamos só redesenhar aqui a situação de flutuação, só para enfatizar aqui as forças e tudo mais. Está aqui, vou pôr um bloco maior aqui para a gente poder enxergar melhor. Então, está aqui o meu bloco flutuando. Ok? Então, a gente tem associado a esse bloco aqui, por exemplo, uma certa área.
ele adentrou aqui, vamos dizer, um certo L, uma certa comprimento L que ele adentrou. Nós temos ele flutuando. Se ele está flutuando, então a minha força de impulso é igual à minha força gravitacional. A minha força de impulso ela é igual à massa de fluido deslocado vezes a gravidade. E isso aqui é igual à força gravitacional. Tudo em modo, tá? Porque elas têm sentido contrário. Bom, a massa de fluido deslocado, se a gente tiver a densidade do fluido, a densidade, o que é? É a massa de fluido deslocado aqui, vezes o volume, que é L vezes A. Né? A densidade desse cara, do fluido, é o volume vezes a massa aqui, é o volume vezes o ρ, vezes a densidade. A densidade vezes o volume me dá a massa. Então, a massa dividido pelo volume me dá a densidade. Peguei esta massa deslocada aqui, peguei esse volume que está envolvido aqui, isso me dá L vezes A, de forma, então, que eu consigo tirar o MF daqui. A massa de fluido deslocado nada mais é do que o ρ vezes o volume, que no caso é L vezes a área. Belezinha? Então, isso é uma situação de flutuação. Com uma ideia simples dessa, a gente pode, por exemplo, calcular a massa de um navio facilmente. Como é que a gente calcula a massa de um navio, então? Como é que a gente pode fazer um experimento para calcular a massa de um navio? Então, massa de um navio. Não é nada complicado se você se atentar aí ao que a gente acabou de explicar. Então, pega um tanque, né, onde o navio é construído, né? Então, o navio é construído num certo tanque aqui, e está aqui o meu navio, aqui, vamos desenhar ele aqui, ó. Tá aqui, ele aqui, tá todo ele aqui, ó. Tá. Esse aqui é meu navio, né? Estou vendo ele aqui do fundo, né? Que está a hélice aqui do navio aqui, mais. E aí, naturalmente, aqui ele está apoiado aqui em umas estacas aqui, né? A gente apoia ele aqui com umas estacas para deixar ele parar. Por enquanto, sem fluido nenhum. Muito bem. Aí, o que eu faço? Então, o primeiro passo aqui é eu jogar aí um certo volume de água que eu mensuro. Então, eu vou jogar 50 mil litros, 100 mil litros, sei lá, 1 milhão de litros, 2 milhões de litros. Então, eu jogo aí, deposito um volume V de água. Esse volume eu tenho que saber qual é. Eu vou lá e infiro lá, determino qual é, jogo essa quantidade de volume. Muito bem. Aí ele começa a encher, e o navio vai flutuar. Então, o meu navio que antes estava aqui, agora ele começa a flutuar, visto que eu começo a encher aqui, ó, o meu tanque aqui de água. Então, eu venho aqui, mensuro esse L aqui e mensuro essa área aqui. Vou lá com uma trena, vejo a altura, sei qual é a base, né, a área do meu tanque, e eu calculo, então, agora, o produto, né, L vezes A. É natural, né, que esse volume L vezes A é menor, é maior do que esse V, né? Por quê? Porque se eu tivesse tudo cheio de água, eu teria essa quantidade aqui a mais de água, né, para dar esse volume aqui, para isso ser igual a isso. Mas como uma parte desse volume aqui é do navio, então L vezes A é menor do que esse volume aqui, ó, que eu estou excluindo esse pedaço do navio. Tá claro? Esse volume L vezes A, ele é maior do que o volume de água que eu joguei, naturalmente, porque parte desse volume L vezes A está repleto aqui pelo navio. Então, é natural, né, de entender que L vezes A é, de fato, maior do que V. Mais do que isso, né? Se você pegar L vezes A e subtrair V, você tem exatamente um VF que é igual ao volume de fluido que foi deslocado pela presença do navio. Opa, pela presença do navio. Que é o que a gente precisa para calcular o impulso, a força de impulso. Então, se a gente sabe a quantidade de água que a gente joga, se a gente mede o L e o A, a diferença entre esse L e A, L vezes A menos V, me dá exatamente o fluido que foi deslocado pela presença do navio. Agora, se ele está flutuando,
Então eu tenho que a minha força gravitacional do navio é exatamente igual à minha força de empuxo. A força gravitacional é a massa, então, do fluido deslocado dessa gravidade, e isso aqui é minha força de empuxo, visto que ele está flutuando, ela é igual. Agora eu só preciso ser capaz de calcular essa massa de fluido deslocado. Mas a massa de fluido deslocado é fácil, visto que eu tenho aqui a densidade do fluido é a massa do fluido deslocado dividido pelo volume de fluido deslocado. O volume de fluido deslocado eu sei calcular. Assim, então, o peso do navio ele pode ser facilmente calculado. Aqui eu vou desenhar aqui dentro. A força gravitacional ela é igual à densidade do fluido vezes o volume de fluido deslocado, que está aqui, ó, eu consigo calcular simplesmente sabendo L, A e o volume de água que eu joguei. Isso vezes a gravidade me dá a força gravitacional. A massa do navio nada mais é do que o ρF vezes o VF, onde o VF está dado aqui. Então, o corpo que flutua, ele desloca um peso de fluido igual ao seu próprio peso. Se eu sou capaz de calcular o peso do fluido que é deslocado, naturalmente, então, automaticamente, eu calculo a massa do meu navio e a força gravitacional que ele exerce. Sem muito mistério, simplesmente fazendo uso aí do princípio de Arquimedes. Beleza? Acho que ficou bem claro, né? Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, manda sugestões, aí fica à vontade. Tá bom? Muito bem. Para finalizar essa sessão, vale a pena a gente falar também sobre o que a gente denomina de peso aparente. Então, para concluir a nossa sessão, eu falo sobre peso aparente, que é algo razoavelmente simples também de entender. Então, pensa comigo agora. Se eu coloco uma pedra sobre uma balança, né, calibrada e tudo mais, para medir os pesos, né, é natural, né, que a leitura da balança vai me dar exatamente o peso da pedra. Isso aqui no externo, né, na região externa. Vem lá, coloco a pedra na balança, meço lá a força-peso dessa pedra. Agora, se a gente repetir esse experimento debaixo da água, a força de empuxo faz com que a leitura da balança varie. Por quê? Porque agora eu não tenho só a força gravitacional. Eu tenho a força gravitacional, mas eu tenho uma força de empuxo que diminui ali a força normal, né, sobre a balança. Consequentemente, a minha leitura lá vai ser uma leitura que é menor. Essa leitura passa a ser, então, o que a gente chama de peso aparente. Então, se vocês fizerem um experimento simples, pega um bloco lá de concreto e não joga na piscina que você pode quebrar o fundo da piscina, mas coloca dentro da piscina. Você vai ver que é muito mais fácil você movimentar esse bloco de concreto dentro da piscina do que na parte externa. Porque na parte externa você também tem uma força de empuxo, né, relacionada à força do ar, mas ela é tão desprezível, né, que você nem percebe. Mas dentro do fluido, que é um líquido, né, por exemplo, dentro da água, que tem uma densidade muito maior que o ar, né, você vai perceber que ele fica muito mais leve. Porque a força de empuxo, ela diminui, entre aspas, o meu peso aparente agora. Né? Na verdade, ela me dá um peso aparente que é diferente do peso real, né, no vácuo ou no ar, por exemplo. Porque essa força de empuxo extra, né, faz com que a força resultante sobre esse bloco, ela seja menor. Então, o peso aparente de um corpo ele está relacionado ao peso real e à força de empuxo da seguinte maneira. Então, o peso aparente, ele nada mais é do que o peso real menos o módulo da força de empuxo. Peso aparente é igual ao peso menos o F. Por quê? Porque a força de empuxo, né, ela é sempre vertical apontando para cima, e isso faz com que nós tenhamos, então, um peso aparente que é menor do que o peso real. É natural, então, que a gente consiga levantar uma pedra pesada mais facilmente debaixo da água.
porque para isso, né, a força aplicada ela precisa ser menor do que do que a força real, né? Ela tem que ser de fato o peso aparente. Você pensa no meu bloco aqui, tá aqui, ó. Então eu tenho ele imerso, vamos dizer assim, tá aqui. Se eu tenho a força da gravidade, mas eu tenho extra a força de empuxo, no caso a força de empuxo aqui é menor que a força da gravidade, né? Porque ela fundou, né? Então, mas para eu conseguir levantar essa pedra, eu não preciso aplicar uma força agora maior ou igual a essa. Na realidade, eu aplico uma força aqui extra, que essa extra mais a força de empuxo é maior ou igual a essa força gravitacional. Então, essa aqui é a força extra que eu preciso aplicar na pedra para conseguir levantar. Porque eu já tenho uma ajuda aqui da força de empuxo, né, que já está forçando ela para cima. Ela não é suficiente para fazer o bloco flutuar, porque a força da gravidade, nesse caso, é maior que a força de empuxo. Mas eu só preciso aplicar o resultado, o que falta, né, para eu poder, então, fazer o meu bloco subir. Então, isso me dá um peso aparente, e a força que eu preciso aplicar, ela é menor do que a força gravitacional, visto que eu já tenho a ajuda da minha força de empuxo. Esse é o motivo, né, dos astronautas, né, quando começam o seu treinamento, eles se prepararem, né, para suas tarefas em órbita dentro de piscinas, né? Pois aí o peso aparente é muito menor e aí você consegue, inclusive, dependendo da densidade do fluido, etc., ser igual, né, exatamente igual ao que você tem no espaço. Então, vale enfatizar também de que se o objeto estiver flutuando, né, o peso aparente é igual a zero, né? Porque a diferença da força-peso e a força de impulso é zero, visto que na flutuação o peso é igual ao Fe. Se o peso é igual ao Fe, o peso aparente, então, ele é igual a zero no caso de flutuação. Maravilha? Então, para concluir essa sessão, que é o princípio de Arquimedes, a gente faz um teste. Então, eu vou trazer aqui o teste 2. Então, está aqui, ó. Agora vai, agora vai. A internet aqui em cima não é cabeada, então. Assim. Está aqui, ó. Está aqui o teste 2. Então, o teste 2 é o seguinte: você tem um pinguim que flutua primeiro em um fluido de massa ρ0, de massa específica ρ0, depois em um fluido de massa específica 0,95 ρ0, e finalmente em um fluido de massa específica 1,1 ρ0. Então, ele está flutuando em todos esses fluidos, seja um de ρ0, seja 0,95 ρ0, seja 1,1 ρ0. E aí ele pergunta: ordene as massas específicas de acordo com o módulo da força de impulso exercida pelo pinguim, de maior para a menor. Bom, se ele está flutuando, né, então a força de impulso ela é igual à força gravitacional. Como o pinguim é o mesmo, a força gravitacional é a mesma. Então, se ele flutua nos três fluidos, a força de impulso é exatamente a mesma. Na flutuação, independente da densidade do fluido, na flutuação, a força de impulso é igual à massa vezes a gravidade, que é a massa do pinguim vezes a gravidade. Se a densidade é maior ou menor, no máximo o pinguim vai deslocar mais ou menos água, né? Mais ou menos fluido. Então, se a densidade ela é menor, né? Então ele tem que deslocar mais água para que a força de impulso seja a mesma. Se a densidade do fluido é maior, então ele precisa deslocar menos água para que a força de impulso seja igual à força gravitacional. Mas se ele está flutuando, independente da massa específica, independente da densidade de massa do fluido, a força de impulso é igual à força gravitacional. Então, nos três casos, visto que ele está flutuando, a força de impulso exercida pelo pinguim é exatamente igual à força gravitacional, ou seja, não varia independente da densidade do fluido em questão. Agora, no item B, ele pergunta: ordene as massas específicas de acordo com o volume de fluido deslocado pelo pinguim. Ah, bom. Agora, visto que ele está flutuando, então, quanto maior a densidade, né, eu preciso colocar um volume menor para que a massa desse volume deslocado, desse fluido deslocado, seja igual à força gravitacional. Então, quanto maior a densidade, menor o volume que eu preciso deslocar. Quanto menor a densidade,
mais volume eu preciso deslocar para que a massa seja equivalente à massa do pinguim. Então, nesse caso, sim, você tem o volume do maior para o menor, né? Então, o que desloca maior volume? O que desloca o maior volume em relação ao item B é quando ele está no 0,95 ρ zero, depois, quando ele está no fluido com densidade ρ zero, e depois, quando ele está na densidade de 1,1 ρ zero. Quanto menor a densidade, mais volume eu preciso deslocar para que a massa de fluido deslocado, né, seja igual à força gravitacional. Espero que eu tenha sido claro o suficiente. Novamente, qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode colocar aí nos comentários aí, estou aberto para responder qualquer dúvida que vocês venham a ter em relação a essa aula. Beleza? Pessoal da Unesp também, tudo certo? Boa pergunta? Consegui ser claro o suficiente? Ficou mais ou menos? Sem feedback? Então, acredito que está tudo ok. Veja que essas aulas aqui não são suficientes para consolidar aprendizado de ninguém, né? Isso aqui é como, né, a introdução. Você começa com essa aula, aí depois você vai ler o livro, depois você vai estudar mais, vai fazer as questões, vai trabalhar em cima disso. Ninguém aprende nada com uma aula de 40 minutos, 50 minutos. O aprendizado vem com a repetição, com os testes, relendo e assistindo a aula de novo, fazendo exercício e assim por diante, tá? Então, eu não espero que ninguém fale, nossa, já sei tudo sobre o princípio de Arquimedes, simplesmente, né, com 40 minutos de aula.